O que acontece quando o mundo te abandona? Essa pergunta é feita pelo narrador, personagem do filme A Sociedade da Neve, disponível na Netflix e indicado ao Oscar de 2024. É a primeira fala do filme, inclusive, né, em que o narrador entra em cena. Né? E ele diz assim, olha, a resposta, né, você vai encontrar na montanha, a resposta está na montanha. São as duas frases, né, uma pergunta e uma afirmação, que abrem esse filme A Sociedade da Neve, que é baseado em um fato real, né, acontecido lá em 1972, nos Andes, né, um desastre aéreo, né, um avião que levava uma equipe escolar de rugby do Uruguai, Montevidéu, para Santiago, no Chile. O avião cai nas montanhas, boa parte dos passageiros morre, alguns sobrevivem, não são poucos, só sobrevivem vários ali, e eles acabam sendo resgatados depois de 72 dias, né, de um lugar absolutamente inóspito, sem qualquer condição de sobrevivência mínima. Como eles conseguiram sobreviver? Comendo o corpo dos mortos. Né? E é por isso que essa história ficou tão famosa. Né? Ela rendeu na época um baita de um debate na imprensa e na mídia, se foi certo ou não foi certo eles terem, né, comido o corpo, se fizeram, ainda mais sendo católicos e cristãos, não teriam cometido um grande pecado. Foi um grande furdúncio, uma grande confusão nessa época. Independente da resposta que você possa vir a dar, se você tem curiosidade, a resposta da própria Igreja Católica foi absolvendo-os do pecado. O Papa Paulo VI chegou a mandar um telegrama para os sobreviventes, dizendo que se eles não tivessem feito o que fizeram naquelas condições, obviamente falando, aqui as circunstâncias são tudo, né, para fazer o julgamento, não o ideal do que é certo ou errado, mas de acordo com, não o princípio, mas o princípio possível de ser aplicado naquelas circunstâncias. O Papa considera que se eles não tivessem feito o que fizeram, teria sido um suicídio. Então, ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você estaria cometendo pecado de qualquer forma. Então eles são absolvidos. Né? Inclusive, 50 anos depois, outro Papa, agora o nosso, né, o atual, quando eu estou gravando aqui, é o Papa Francisco, mandou uma carta lá, teve uma missa, né, para os sobreviventes e tal, ainda lembrando do acidente, e o Papa manda uma carta, né, dizendo que em meio da dor e da incompreensão, a sobrevivência deles é um sinal de vida e de esperança. Né? Então, ou seja, para quem é católico, a igreja deu uma resposta. Né? Mas você pode aí, se quiser, né, ficar se divertindo, né, com os debates morais do que seria o certo, o que seria o errado. Isso sempre vai ser possível de ser feito. Né? Você pode condená-los, pode julgá-los, você pode absolvê-los, enfim. Não me interessa muito assim esse julgamento sentado aqui no conforto das nossas casas, né, com comida na geladeira ou com, né, o iFood aqui no telefone. Eu acho que é o tipo do julgamento que, se você não faz um exercício de imaginação para se colocar no lugar deles naquelas circunstâncias, eu acho que você não tem condição, né, de julgá-los, inclusive. E aí que eu acho interessante da gente trabalhar o filme como um exercício de imaginação, que pode nos levar a entender até porque que esse fato rendeu 3 filmes de ficção, um de 78, uma produção mexicana, um filme muito ruinzinho, o filme Vivos, que é mais famoso, chegou a passar em muita sessão da tarde, de 93, com Ethan Hawke, John Malkovich. Isso é um filme legal. E tem agora o A Sociedade da Neve, que é de longe o melhor dos 3. Né? A Sociedade da Neve é um grande filme, uma pérola do cinema de fato. Né? Tem N documentários, então, ou seja, o filme suscita muita curiosidade, a história suscita muita curiosidade, a história suscita muita reflexão, né? E eu acho que um exercício de imaginação prévio a você pensar sobre o que, né, se está certo ou está errado, acho que vai te fazer, não exatamente chegar num julgamento, mas a uma compreensão que te leva a uma compaixão maior do que a um certo ou a um errado, um apegar-se a essas coisas. Né? E quando a gente fala de se colocar no lugar deles, né, é você se imaginar numa situação na qual, se você assistiu os filmes, todos eles começam e terminam mais ou menos no mesmo ponto. Né? Eles contam a história de uma maneira bem detalhada, com uma outra diferença de escolha, né, ficcional. E quando você assiste, você percebe claramente, né, que não é porque, né, chegou lá e já saíram comendo os outros. Não, tem todo um processo no qual é o último recurso chegar nessa constatação de que ou a gente come o que tem aqui para comer, ou a gente vai morrer também. Né? Então, quando você assiste, né, o filme, durante um tempo, durante alguns dias, eles ainda estavam com a esperança de que haveria o resgate, de que estariam os procurando, e de fato estavam procurando por eles.
Só que eles conseguem ali por um rádio, né? Eles conseguem escutar o rádio para saber tudo mais e eles veem a notícia no rádio. Eles já estão passando fome, porque ali nas montanhas não tem absolutamente nada para comer, fora a neve, não tem mais nada, né? Tudo que tinha de chocolate, bebida que tivesse nas malas já tinha tinha sido consumido e eles foram fazendo, né, um racionamento daquilo durante alguns dias, mas o momento acaba, quer dizer, não havia mais para onde correr. Quer dizer, ou chega o resgate ou está tudo lascado. E de repente eles escutam no rádio, então, de que os resgates estão sendo suspensos, porque não foram encontrados, estão sendo dados por mortos, depois de alguns dias. E aí bate aquilo que já estava mais ou menos na cabeça de um e do outro, né, aquela coisa, puta, é o único jeito de se não chegar aqui, não tem que comer, é a única coisa que tem para comer aqui, não tem mais nada. Não tem saída, né? O próprio sinal do corpo deles, né? A urina estava negra, eles já estavam num processo avançado e tinha alguns ali que estudavam medicina que tinham uma condição de saber o quanto eles não resistiriam muito tempo sem algum tipo de alimento, né? E aí você escuta no rádio, você está nessa situação, né? Tinha gente comendo cinto, pra você ter uma ideia, comendo casquinha, né? Para ver se, né, matava um pouquinho da fome. E aí chega no rádio a notícia de que o resgate foi suspenso. Quer dizer, o que acontece quando o mundo te abandona? Né? O que sobrou, né? Depois que o que sobrou acabou também, porque é isso que acontece ali naquele momento. Só sobra os mortos e uns aos outros ali. É aí que você tem que se colocar imaginativamente o que você faria. Só que ela é uma situação tão surreal, tão, sei lá, supra-humana até, em que não há como você imaginar como você agiria. Essa é daquelas situações em que você descobre como você agiria, não que você sabe como você faria. Talvez você comesse sem nem pestanejar, né? Seja por medo de morrer, seja por uma clareza moral muito grande que naquela circunstância haveria uma autorização moral para aquilo. Talvez não. Talvez o seu, né, lado moral fosse tão forte que você preferisse a morte do que se alimentar daquilo. Ou talvez você ficou entre um e outro, né, entre uma coisa e a outra, sofreu, mas no final das contas acaba cedendo, acaba comendo, e acaba sendo salvo, e aí você vive a vida lidando com a consciência culpada de ter feito o que fez, pensando, será que haveria uma outra alternativa, será que não haveria? Se você se colocar de fato ali, né, você vai ver que não tem resposta. Não tem resposta. Você não consegue saber literalmente como você agiria, como você escolheria. E aí você começa a perceber que não tem como julgar moralmente, né? Nenhum daqueles... não há o elemento de querer comer os mortos para que aquilo possa ser julgado moralmente no contexto de pecado, crime, qualquer coisa que o valha. Não estamos nessa situação. É muito claro nas histórias, né, que há uma deliberação moral, há um sofrimento moral deles todos, há uma espera até o limite do que dá, esse limite varia de um para outro ali, mas há essa luta. Né? Quando comem, fazem aquilo sem qualquer maldade, no sentido meio Hannibal Lecter, coisa meio canibal mesmo. É até difícil você dizer que foram canibais, porque, né, essa palavra ela carrega tem uma conotação de maldade, né, para nós. E ali, nesse caso, não seria isso. Tanto que se você for procurar, vários textos até não usam essa palavra, vão usar a expressão necrofagia, que é quando você come a carne de animais mortos. Né? Mas o fato é que assim, você está comendo carne da sua própria espécie, então não é uma necrofagia, né? É antropofagia. Você está comendo mesmo da sua própria espécie. Mas chega num ponto ali que não tem como. Esse drama moral, ele pode ser uma das camadas, e está presente nos filmes. E no Sociedade das Neves é como, de certo modo, o filme coloca a premissa das escolhas ali, porque no começo do filme, antes deles voarem, né, o nosso narrador, que é o Numa, né, um personagem que vai morrer, inclusive, na montanha, ele está numa missa, quando, né, os amigos tentam convencê-lo aí, porque eles precisavam de mais gente para poder pagar a passagem, para baratear um pouco o custo, né, ou não torná-lo tão alto. E aí nessa missa, na cena, logo uma bela fotografia, inclusive, é um sermão do padre falando sobre exatamente o instante em que o demônio leva Jesus para ser tentado no deserto, os 40 dias e 40 noites. E é claro que isso estabelece uma premissa, né? Porque bom, Jesus Cristo ficou lá 40 dias, 40 noites e disse não para comer, né? Para fazer das pedras pão como ele teria o poder. Os mais apressados podem achar que isso coloca a situação daqueles sobreviventes mais ou menos numa situação análoga do Cristo. Quer dizer, eles deveriam ter feito o jejum. Era preferível morrer, perder o corpo, perder a vida, do que ter comido a carne humana.
Essa é uma forma muito equivocada de colocar o drama existencial ali, porque não tem nada a ver a situação de Jesus Cristo no deserto por livre e espontânea vontade, podendo comer e não comendo em função de algo maior do que a situação daquelas pessoas que não estavam por livre e espontânea vontade, que não tinham o que comer, né? E que, portanto, a recusa da comida ali não se dava em virtude de alguma coisa maior, digamos assim, né? Ou melhor dizendo, era em virtude de uma coisa maior, mas não porque eles tinham a liberdade para não comer. Não comer significava literalmente escolher a morte. Essa foi a interpretação do Papa Paulo VI, por isso que ele disse que era um suicídio. Não estamos na situação de Jesus no deserto, podendo comer e abrindo mão. Isso é um jejum. Quando você não tem comida e aparece a comida, seja qual for, e não comê-la, é você, de certo modo, ir contra a própria vida. Essa foi a conclusão a que chegou o Papa Paulo VI, é a conclusão que chegou a própria igreja. Né? Então, a situação em que eles estão colocados, no limite em que eles estão colocados, se você fica nessa camada apenas da discussão moral, eu acho que você perde aquilo que faz com que essa história seja tão interessante, que chame tanta atenção e que tenha saído tantos filmes como é a própria Sociedade da Neve. Então esse nosso exercício de imaginação, quando você assiste o filme, sabe do que aconteceu, se coloca ali, eu acho que chega numa espécie de beco sem saída. Fala assim, olha, no fundo, eu não sei como eu reagiria. Eu tenho uma certeza. Eu tenho certeza que naquelas condições, todo esse debate aqui, ele perderia completamente a sua, não digo a validade, mas ele sequer seria feito, porque seria uma situação de vida ou morte. Tem outro peso existencial aquilo que eles fazem. E quando eles tomam aquela decisão sabendo que aquilo tem um risco muito grande, moral muito grande, eles estão tomando aquela decisão dentro de um contexto que é de ordem espiritual também. E que eles elaboram isso quando eles voltam, que é quando eles contam o que aconteceu, eles vão fazer uma referência à Santa Ceia. Ao instante que Jesus Cristo, né, faz a instituição da Eucaristia. O que é a Eucaristia? Para os católicos, a hóstia sagrada, né, que é consagrada nas missas e depois distribuída, né? Fazer isto em memória de mim, distribuir o pão e o vinho. Né? Existe o milagre da transubstanciação, que é basicamente aquela hóstia não é um pedacinho de pão. Aquilo é o corpo do Cristo. E, portanto, todo católico come a carne de Cristo. Quando eles fazem essa referência, quando eles voltam, pode soar uma blasfêmia, alguma coisa muito terrível, muito horrorosa, mas se você, de novo, parar de ficar com os escândalozinhos de regrinhas e ir para a realidade do que eles viveram, do que foi ter de comer aquelas carnes para ganhar a vida, você consegue entender por que eles estão elaborando a coisa neste patamar. É muito interessante quando você não foge desse confronto espiritual e não exatamente moral. Porque Cristo, de fato, deu a sua carne. Todos os dias ele dá a sua carne para nós comermos, para ganharmos a vida. Na cabeça dos sobreviventes, então, estamos comendo essa carne para ganhar também a vida. Há uma situação, há algo análogo acontecendo aqui na cabeça deles. Quando você assiste os filmes, você vai ver que aqueles que viveram e morreram lá, todos deram autorização para que os outros pudessem comer da carne deles. E isso, então, você aproxima um pouco mais da situação de Cristo, né? O cara pode comer a minha carne, você pode comer, você tem autorização, mais ou menos como, né, doação de órgãos. Se você deu o teu consentimento, então ok. Temos um problema com aquelas carnes que foram comidas das pessoas que não tiveram dado autorização, que morreram sem ter essa possibilidade. E aí você pode dizer, aí nesse caso temos um problema moral. Também acho que não. Porque dada aquela situação, dada aquelas pessoas, você não tem nenhum dos que viveram e morreram lá nas montanhas, que não tenha dado esse consentimento. Não tem ninguém naquela situação, vivendo naquele contexto, que não teria autorizado o consumo do seu próprio corpo. Porque estava vivendo a mesma situação. Para mim, parece que por onde quer que você queira navegar nesse universo apenas da moralidade, nesse universo, então, de você aplicar regrinhas ou princípios, é você escapar da realidade espiritual que de fato estava presente ali dentro. No qual o milagre da transubstanciação que acontece na missa, onde um pedacinho de pão se transforma na carne, no corpo de Cristo, e que você o consome, que você o come, né? Isso não te faz um canibal, isso não te faz um antropófago. Essa transmutação da própria realidade, né? Eu acho que você consegue
perceber a forma de algo assim acontecendo naquela história, quando você atravessa esse universo meramente moral. Existem vários momentos, os próprios personagens ali discutem aquilo. O Numa, nosso narrador, ele é um dos que se recusa, até o limite dele, né, a não comer a carne humana, até que em certo momento ele vê que não tem outra alternativa mesmo, ele vai ter que fazer aquilo. Tem algo ali que é interessante, que assim, todos eles têm fé, todos eles são cristãos, né? Todos eles são católicos, eles rezam todas as noites, eles têm lá, o Sociedade da Neve até tem o que menos tem os símbolos presentes, né? O filme mexicano, quase todos eles têm uns crucifixos grandes que carregam no peito, né? Eles antes de comer eles fazem uma oração, eles cantam hinos católicos, no Vivos, por exemplo, você já tem a abertura, o narrador é o John Malkovich dizendo que na montanha ele tem um encontro com Deus, o filme termina com uma cruz em cima de uma montanha, né? Toda essa dimensão do significado cristão, né? Do corpo de Cristo, né? Que salva quando consumida, tá presente em todos eles ali, não tem como você escapar de analisar esse filme, de se imaginar ali que não seja se colocando desde esse ponto de vista de um cristão, né? E é claro que nesse contexto como um todo, quando você vai vendo que não tem mais o que fazer, quando você vai usando os últimos recursos, quando você vê que não tem resgate, quando você já começou a comer o corpo do túmulo ali, uma hora vai acabar também isso. Quando você vai perdendo toda a esperança, né, você passa por uma crise de fé. É muito interessante que um dos famosos, né, dos sobreviventes, alguns são mais famosos do que os outros, né, um deles é o Nando Parrada, que escreveu um livro que ele publicou em 2006, chamado O Milagre dos Andes, que inclusive é a segunda coisa que o narrador do filme coloca. Assim. Tem gente que considera isso aqui uma tragédia, tem outros que consideram isso aqui um milagre, né? De certo modo, meio que cada um conta como quiser essa história. O Nando conta como um milagre, mas não porque ele sobreviveu. Isso é que é o interessante do livro dele. Quase todo o livro é sobre o que ele passou lá, mas tem um momento da volta. Ele conta um pouquinho do que aconteceu depois. E ele percebe que o milagre foi ele não ter perdido a fé. Pelo contrário, a fé dele ter se tornado maior, mais perseverante, né? Essa fé que é o que sustenta a esperança. Quer dizer, quando você vai perdendo a esperança, né, a fé é aquela, né, a confiança de que vai dar certo, e você espera que isso dê certo. Fé e esperança estão sempre muito juntas, né? E quando você começa a perder a esperança, a crise de fé vai ser o último limite para o desespero completo, né, de você perder a fé, né, perder a força, né? E há alguns momentos em que eles discutem a respeito disso, se eu continuo acreditando em Deus ou não continuo acreditando em Deus. E o Numa é um daqueles que acredita em Deus, tem a fé, tenha tudo isso, e tem uma conversa maravilhosa, que é ele com o Arturo. Os dois vão morrer na montanha. E o Arturo, eu até anotei isso, deixa eu ver se eu estou com isso aqui fácil nas minhas notas aqui na frente. Ele é uma fala maravilhosa, em que ele diz assim, deixa eu ver se eu achei aqui. Porque o Arturo tá angustiado e o Numa, né, faz aquele papel que todo, né, católico, não perca a fé, cara, não perca a fé. De qual fé você está falando, Numa? E o Arturo diz assim, olha, eu nunca tive tanta fé como agora, tá? Mas não é neste Deus que você crê, Numa. E aí ele vai dizer no que ele tem fé. Ele tem fé. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte, antes disso ele vai dizer, em outras palavras, ele diz assim, olha, esse Deus que você tinha fé, eu tinha em casa. Essa era quando eu tinha o que fazer em casa, esse Deus me servia. Aqui na montanha, aquele Deus que eu conhecia não me serve de nada. Eu tenho fé aqui, eu estou olhando contra os olhos agora. Algo aconteceu aqui com a minha fé. Ela foi, de certo modo, purificada ou purgada. A fé dele já não está em alguma coisa que, de alguma maneira, tem mais um desejo de acreditar do que exatamente fé verdadeira. Então ele diz, a minha fé está na cabeça do Roberto, que é o que está estudando medicina, está nas pernas do Nando, que é o que vai acabar salvando todos no final das contas, né? Nas mãos do Daniel e do Fito, que é quem fazia os cortes das carnes, né? Na minha fé está nos nossos amigos nortes, né? Ele fala então, portanto, não numa fé que a gente fala da boca para fora. Não que o Numa tivesse uma fé da boca para fora, mas é fato que quando você faz um exercício de imaginação de quanta fé você tem de fato naquilo tudo, numa situação como essa, quanto tempo dura? Eu sempre gosto de uma imagem do filme dos Simpsons, que é um fim do mundo que está acontecendo no filme dos Simpsons, e daí do lado tem uma igreja e ao lado tem o bar do Moe, né? E quando chega o finalmente vai acabar de fato, o que acontece?
Quem está na igreja sai correndo para o bar. Quem está no bar sai correndo para a igreja. O que isso revela? Que essas pessoas não tinham fé em nenhuma das duas coisas. Nem quem estava na igreja tinha fé em Deus, nem quem estava no bar tinha fé na bebida. Porque na hora H mesmo, mostra-se para onde você corre desesperadamente por esperança. Você não tem a fé na bebida, não tem fé no Cristo, mas o desespero faz você correr para aquilo que acha que pode ser que te salve. Então você sai da igreja e vai para o bar, você sai do bar e vai para a igreja. Muitas vezes a nossa fé ela não é testada, né? Ou pelo menos não passa por vários testes, os quais a gente possa ter uma certa firmeza. De certo modo, é preciso sermos abalados para que a nossa fé possa crescer, sovados para que o pão cresça. Então, quando o Arturo fala isso para o Numan, é porque o Arturo já estava num processo de, vou usar aqui, né, de transformação da sua fé, em que a fé dele era muito mais concreta e muito mais real. Ele não está dizendo que ele não acredita em Deus e acredita nos homens, nos amigos. Ele está dizendo, de certo modo, o seguinte: eu acredito nesse Deus que está conduzindo o Roberto com o seu cérebro, Nando com as suas pernas, os amigos que cortam a carne com as suas mãos, nos próprios amigos mortos que estão fornecendo a possibilidade deles talvez se salvarem. Ele está olhando para aquela fé real que salva, não aquela que eu desejo que faça alguma coisa e que no frigir dos olhos vai me levar a um certo desespero. Isso é muito interessante de você perceber simbolicamente na própria cena, porque na cena, quando o Arturo para de falar, ele está fumando um cigarro. Assistam essa cena, vocês vão ver bem isso. Quando ele termina, ele vai apagar o cigarro na fuselagem do avião. E a brasa do cigarro, né, a cena ela vai fazer uma transição na qual da brasa do cigarro você vai sair de dentro daquele avião e vai para uma cena panorâmica onde se mostra o sol entre várias, não sei se é nuvens ou se são fumaças do gelo mesmo que está saindo, que está nublando um pouco o sol. Ele faz essa transição, né, daquilo que estava acontecendo naquela conversa para uma luz que de alguma maneira estava ali do lado de fora, e tem algo dessa luz que é o verdadeiro protagonista do filme como um todo. A maior beleza da Sociedade da Neve está na luz com que o Bayona magistralmente faz com que Deus esteja presente o tempo todo naquela história. A luz ele chama tanta atenção para a luz que várias das cenas você percebe na própria lente da câmera, aqueles pontinhos ou aquelas esferas meio coloridas, que é normalmente quando tem sujeira na tela, marinha ali, e ela faz aqueles pontos. Em geral, você apaga essas fotos, você deleta, você joga fora essas cenas, porque obviamente aquilo faz tirar, né? Faz a lente se transformar em parte do cenário e não apenas o que permite que a gente enxergue, né? Um vidro que permite, uma lente que a gente permita de fato ver. O Bayona não faz isso. Várias cenas, principalmente as panorâmicas mostrando a montanha, várias mostrando o sol de frente, várias aparecem esses prismas, pequenos prismas, que é para como se mostrasse, fizesse a gente prestar atenção na luz que está causando aquilo. É até interessante que você, não sei se todo mundo sabe, mas quando o arco-íris, para que se forme um arco-íris, é preciso ter uma angulação entre a água, né, entre algo que está na luz e o teu próprio ângulo do olho. Tem um design famoso, acho que é Olaf, eu não me lembro o sobrenome dele, em que ele fez uma exposição justamente disso. Você entrava numa sala escura que tinha uma espécie de um chuveirinho ali no meio, e dependendo da posição que você ficava, formava-se um arco-íris que só você estava vendo. Porque é preciso ter essa geometria, essa angulação do teu olhar com a água, com a luz, para poder formar esse arco-íris. A presença desses elementos no filme, né, faz com que ninguém possa não notar a presença dessa luminosidade, que aparece o tempo todo no filme, e nas horas mais sombrias ela perde a força, mas não deixa de estar ali. Como, por exemplo, justamente quando a esperança vai embora porque o resgate não vai acontecer, e principalmente quando há a avalanche, que eles ficam todos cobertos de neve. Nessa altura, inclusive, tem um dos personagens que fala assim, ainda há luz, então não estamos tão fundos. Acho que é exatamente essa frase que ele cita. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ele diz assim: se entra a luz, não estamos tão fundos. Enquanto tem luz, a gente não morreu. A coisa não acabou de vez. Não estamos no inferno, vamos dizer assim. Essa luminosidade, ela está tão presente, é tão significativa que no instante antes daqueles que ficaram no avião receber a notícia pelo radinho de que o resgate, que os amigos conseguiram chegar e pegar o resgate e que vão buscá-los, está tocando a música Ave Maria, belíssima, e de repente eles começam a escutar o rádio e você percebe de novo, né? A câmera faz um ângulo no qual o sol está nascendo. Há um brilho, um laranja muito mais intenso naquele momento, depois vem todo aquele júbilo. Vocês vão ver a luminosidade que tem depois que eles são resgatados, no instante em que Roberto está enterrando
as carnes que sobraram, que eles tinham levado para consumir durante a caminhada deles para poder chegar em algum ponto que pudesse pedir o resgate, você vê que ele não come mais aquilo. Ele enterra, faz o sinal da cruz. No instante em que eles vão fazer o primeiro corte da carne, o Numa está no avião olhando pela janelinha, de novo, a imagem da lente vem aqui de novo, né? A janela do avião é como se fosse a lente do cinema, né? Da câmera do cinema. E o Numa vê eles cortando e atrás deles, lá no fundo, tem, de novo, né? Começa a brilhar um dia, começa a nascer um dia, a luz está ali presente. Em todo momento, essa luz está ali presente. Né? Ela não os abandona de maneira alguma. Né? E a fé é fé naquilo que a gente não vê. Naquilo que é invisível, digamos assim, que não é provado. E ali você tem uma presença de algo que você vê e que está o tempo todo. E a fé que vai se transformando ali neles, né, é essa fé mais luminosa. Porque consegue enxergar a presença disso naquilo que é nas criaturas. Essa luz se encarna naquelas pessoas. Né? É um filme sobre o segundo mandamento, no final das contas, do amar ao próximo. Né? Entregando a sua vida por ele. Que é exatamente o bilhetinho que o Numa deixa depois que ele morre. E que faz com que o Roberto perca o medo de tentar buscar o auxílio e é o que vai salvar todo mundo. Né? Quando ele diz que não existe amor maior do que aquele que deixa eu até pegar aqui que a frase do Numa, do bilhetinho não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. E é exatamente isso que cada um deles fez ali. E que considera que ao ter comido aquela carne era o que aqueles que morreram teriam feito por eles também. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. É o que Cristo fez. É o segundo mandamento na sua plenitude, e quando você faz isso é porque você está cumprindo o primeiro mandamento em alguma medida. E é claro que você tem uma resposta. A resposta dada genialmente pelo Bayona foi com a utilização da luminosidade, da luz, sempre presente, ainda que você não compreenda, ainda que você esteja no meio da dor. Ela é o sinal de vida e de esperança, como disse o Papa Francisco na carta que enviou para eles há dois anos atrás. E é interessante você notar que o Numa, sendo o narrador, quando ele morre, obviamente ele deveria parar de narrar a história, né? Mas não é isso que acontece. Ele está narrando a história pós-mortem. O Numa continua narrando mesmo depois que ele morreu na história. Ele diz assim, minha voz se ouve nas palavras deles. Nós já somos um só. Essa sociedade na neve, no final das contas, é uma igreja, na qual nós somos parte de um mesmo corpo, digamos assim. Então, o Numa morre e continua narrando com a sua alma. Porque com a morte se vence, vamos dizer assim. Que sentido teve tudo aquilo? Várias vezes se pergunta, que sentido tem a morte de todo mundo? Né? E o próprio Numa responde no final, vocês são a resposta. Vocês que sobreviveram, continuem cuidando uns dos outros, né? E contem essa história. Porque a história em si vai brilhar. A história ela é uma luz que mesmo que você não entenda, você está sendo chamado, digamos assim, para essa realidade que é espiritual no final das contas. Sociedade das Neves é um filme profundamente cristão, porque é uma história profundamente cristã. Ela é uma história que cabe dentro do arquétipo do Cristo, né? Que entrega a sua vida para nos salvar, que está no arquétipo da Sagrada Eucaristia, né? Quando nós comemos o corpo do Cristo. Né? Quantos católicos de fato consomem aquilo? Uma coisa é você fala da boca para fora que acredita que está tudo ok, a outra é você realmente estar comendo a carne do Cristo. Realmente. Não é uma coisa tão simples. E é por isso que eu acho que é um baita exercício, né, de imaginação você ficar com esses filmes, não para ficar discutindo moralmente regrinhas, princípios ou não, mas para essa vivência real da sua própria fé. Quer dizer, o que acontece quando o mundo te abandona? Você abandona o mundo? Você abandona a sua fé? Você desiste? Você perde a esperança? Ou ao contrário? Ao contrário. É a hora em que o milagre acontece, como disse o Nando Parrada. Que o milagre não é ter sobrevivido. O milagre é não ter perdido a fé. Então, a fé pode mover montanhas, né? Como se diz. Talvez a deles não foi o suficiente para mover todas essas montanhas e ser resolvido. Mas o fato é que, através daquelas montanhas, Deus deu a eles uma fé tão inabalável, tão inamovível, como aquelas montanhas dos Andes. Não é à toa que até hoje essa história continua sendo contada, né? Onde vários deles permaneceram sendo católicos, sendo muito devotos. Né? E tem histórias maravilhosas, tanto do Nando Parrada como do
Gustavo, acho que se eu não me engano, dentre outros, o que não significa que todos continuam sendo católicos. Acho que o Roberto, por exemplo, nem é. Tem um documentário muito legal que fizeram com eles, em que eles voltam para a montanha, levando inclusive seus filhos, e o Roberto fala assim, naquela época eu acreditava em Deus, hoje eu acho que a ciência já descobriu tanta coisa que eu não preciso mais de Deus, né? É um desenvolvimento dele, né? digamos assim, pessoal, que é válido como qualquer outro, mas a história que está no filme, né? Especialmente Sociedade da Neve, é um dos filmes mais cristãos que eu já assisti, para ser bem sincero, né? Sem ser proselitista de maneira alguma. É cristão porque a forma é a forma de uma fé que brilha, que se agiganta, né? E que faz com que a esperança não seja perdida no final das contas. É um baita filme para a quaresma, para servir de muita meditação e de muito diagnóstico de a quantas anda a sua fé e a sua esperança. Fica aí como recomendação. Perdoe, esse vídeo ficou muito maior do que eu imaginava, mas é que é um filme que vale a pena assistir, comentar e aprofundar muito mais. Até a próxima.